Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, que é exibido aqui no YouTube, no canal da TV FUNORTE e também no canal 12 da NET. Vocês estão aí convidados para nos acompanhar em mais uma caminhada ao longo de um assunto, de um tema extremamente interessante e relevante. E eu estou aqui, obviamente, com Maria Fernanda, né? Sua dupla dinâmica, né? Não, meu filho? Bate-mão e roubando. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao F5. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente amo, que é a maternidade. E a gente vai trazer duas mães profissionais que vão trazer perspectivas bem diferentes para a gente. E para começar, a gente está aqui no estúdio com a Wilciane Rodrigues, que é mãe do Matheus Felipe e também acadêmica do curso de Direito. Bem-vinda, Wilciane. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Meu nome é Wilciane Cristina, eu tenho 21 anos, eu sou do distrito de São Geraldo, município de Francisco Sá. Eu vim embora para cá, para Montes Claros, para estudar, né? Eu faço faculdade de Direito e sou no 7º período, lá na FUNORTE. Faço um curso de Marketing e Vendas, sou mentora, social media, né? Acadêmica e estagiária. Nossa, é coisa demais da conta. Ótimo. Bom, você já falou aí tudo que você é, né? Mãe agora principalmente, mas aconteceu uma situação que a gente queria falar, né? Quando você engravidou, você me contou pra gente que você estava com muito medo de precisar parar a sua vida, parar principalmente a faculdade. E como tem sido desde que o Matheus nasceu? Até então está sendo tranquilo, né? Porque quando eu estava grávida, foram muitos julgamentos. Pessoal, você vai ter que parar a sua vida, vai ter que trancar a faculdade, vai ter que voltar para casa dos seus pais, né, lá em São Geraldo, vai ter que parar literalmente tudo. Aí eu falei assim, eu vou ter que trancar tudo, como assim, do nada, né? Nos outros campos, quais são os desafios? É tão tranquilo, aparentemente, pelo que você está dizendo, ou tem aquela coisinha, esses pepininhos, vamos dizer detalhes, assim, esses detalhezinhos, né? Não é fácil, igual eu tinha uma vida antes, é uma correria. Eu ia para a faculdade de manhã, eu ia para o escritório de tarde, de noite eu fazia o curso e não dormia direito de madrugada porque eu estudava, pegava para ler livro e tal. Aí depois que eu engravidei, que eu tive ele, aí eu comecei a mudar a minha rotina e foi a minha maior dificuldade, porque eu me deslocava de um lugar para o outro de moto e agora eu já não posso ir de moto. Eu não posso igual ir para o escritório porque vai atender cliente, eu não posso levar ele porque ele é tranquilo, mas não é sempre que ele está tranquilo, né? Ele fica enjoadinho, o corpo cansado. Aí eu tive que ir para casa, trabalhar de casa. Depois eu tive que sair do escritório que eu estava, aí eu fiquei só na mentoria e como social media, né? Isso eu faço estágio da faculdade mesmo. Só que eu também tive que me recomeçar na social media e como mentora, porque antes eu tinha um horário determinado, era de 3 a 4 horas um encontro com o cliente, e de 3 a 4 horas eu não posso deixar ele de lado, eu tenho que estar dando suporte para ele quer mamar, quer dormir, né? Aí eu comecei a gravar as aulas, colocando no sistema para que os meus clientes e alunos eles conseguissem ter, né, todo ali o suporte necessário e não precisasse totalmente da minha presença naquele momento. Aí não foi fácil, não está sendo fácil. Ficar sem dormir de noite eu já ficava antes, mas agora eu fico para cuidar dele. Às vezes ele acorda, ele quer mamar, trocar. E uma coisa que eu falo, tá dando tudo certo, mas tudo bem se não estiver dando tudo certo. Porque tem outras pessoas que elas passam por esse problema, só que elas não dão conta e tá tudo bem. Cada um tem um tempo diferente, eu posso estar conseguindo, mas pode chegar uma fase que eu precise dar um tempo, eu preciso deixar alguma coisa de lado. E uma coisa que eu escutava muito, você vai ter que parar a sua vida. Eu ficava colocando isso na cabeça e eu falava, não. Eu quero isso, eu tenho foco para isso, é meu sonho, eu vou parar para quê? Foi um motivo a mais para eu ter mais força, ser mais determinada no que eu sempre sonhei. E as coisas que eu não consegui conquistar antes, eu já conquistei com ele com 1 mês de vida. Eu já conquistei muitas coisas que eu não tinha conquistado antes. E eu falo assim com total firmeza, está sendo a melhor fase da minha vida, tanto pessoal, acadêmica e profissional.
Então, o Matheus agora, a gente pode dizer que ele é um aluno da FUNORTE também. É um aluno da FUNORTE. Já tem camiseta e tudo escrito lá, né, que é acadêmico também. E você estava falando que seu medo começou até porque aconteceu um caso parecido com o seu numa outra faculdade aqui da cidade? Aí eles proibiram a aluna de levar o filho. Aí eu fiquei assim, mas aí, né, eu conversei com a coordenação, tive muito apoio. Eles falaram, não, claro, inclusive teve um dia que eu fui fazer prova, ele estava enjoadinho, minha professora pegou ele, sacudiu e ficou lá na sala para mim terminar de fazer a prova. Então essa questão de humanidade, né, empatia e profissional, né, profissionalismo que eles têm ali, amizade, é uma família, né? Eu acredito que isso talvez seja um dos grandes diferenciais da escola de direito, né? A gente percebe que tem essa perspectiva, que a coordenação ela tem essa perspectiva de acolhimento e de, dentro do possível, ou até um pouco além das possibilidades, resolver esses problemas. O que leva a gente para uma pergunta que acontece muito hoje, né? Hoje tem muito aquele negócio de, eu vou estudar para quê? De repente é melhor eu fazer umas 4, 5 dancinhas no TikTok, aí eu viro TikTok, né? Instagram. Aí fica famoso. Ou então, agora que já tem um filho, fica filmando as coisinhas fofinhas da criança, né? E aí vem aquela pergunta, né, Luciane? A questão da acadêmica, da formação, do conhecimento, digamos assim, mais sistematizado, mais organizado. Você está lidando com várias perspectivas. É importante? Sim, é muito importante. Porque não é fácil, né? Ficar, por exemplo, as atividades, semana de prova mesmo. A gente fica assim, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, aquilo. Porque se eu ir ruim na prova, eu fico mal, eu fico péssima. E aí, igual assim, eu não me cobrei tanto nesse início para fazer as provas. Eu não me cobrei tanto. Falei assim, se eu tirar uma nota boa, bom. Se eu não tirar uma nota muito boa, bom. Nas próximas eu vou me esforçar melhor para poder, né, tirar a nota que eu quero. Porque até então eu estava com 2 semanas que eu tinha ganhado o bebê, eu não podia, né, o tanto psicológico. Mas é muito importante, sim. Você vê que você falou muito de sonho, de foco por conta da graduação, né? Então, você entende a importância que isso tem na sua vida e na vida de outras pessoas? Sim. Eu falo que a minha meta de vida é servir outras pessoas, ajudar outras pessoas. Tanto que eu, ao longo do tempo que eu fiz estágio, eu fiz em alguns escritórios, eu sempre ficava muito feliz, eu fico muito feliz. A pessoa vem e fala assim, eu tenho uma dúvida, pode me ajudar nisso? Aí vai lá, marca uma reunião no escritório, às vezes eu já consigo responder às pessoas, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então é muito gratificante, muito gratificante. E agora que eu já estou quase no final, né? Melhor ainda. Você já está praticamente na reta final, 7º período, né? Então, período. Falta pouco tempo, né? Um ano e meio. Para definitivamente encerrar essa caminhada. É bom ver que está fluindo, né, com a tranquilidade, até porque, obviamente, a gente percebe que esse ano é uma pessoa tranquila, calma. Mas assim, tem dias igual de manhã, acordar bem cedo para me arrumar a criança, para 6 horas da manhã já está no ponto de lotação, pega a lotação, aí vai bebê de um lado, bebê conforto de outro, mochila nas costas, já chega lá assim, cansada, né? Aí estuda, depois volta de novo para trabalhar. Né, e cuidar da casa também, porque tem o lado de mãe, dona de casa. Luciane, não é fácil. De fato, assim, a sua carga está bem pesada. E aí até é uma questão que a gente fala, assim, né? A gente vai conversar com uma psicóloga depois, vai ser uma das perguntas, mas a questão é, para nós mulheres, todas essas questões todas acabam pesando muito, né? E a gente ainda sofre alguns julgamentos por conta disso, né? Sim, a gente sofre muito até porque eu não tô com o pai da criança, né? E aí, o pai de Matheus. Aí o pessoal fica falando, né? São muitas perguntas, uma pergunta atrás da outra, aí fica perguntando por quê e tal. Não, finalizamos, não deu certo. E aí são muitos julgamentos, muitos julgamentos. Você não vai dar conta sozinha, vai ter que mandar para sua mãe criar. E aí teve até uma coisa que eu postei uma foto nos stories. Alguns dias depois que eu já tinha chegado em casa, eu tava arrumada, cabelo arrumado e unha feita. E uma pessoa comentou, uai, quem tá cuidando do seu filho? Porque você já tá saindo arrumada. Eu falei assim, uai, gente, eu mesma. Aí na hora que ele tá dormindo, eu aproveito e me arrumar. E aí, mas a gente tem que levar também pro lado pra gente distrair, para não, né, surtar de vez, porque igual na faculdade, eles sempre, desde quando eu estava grávida, eles falavam, né, tem a psicóloga, pode fazer acompanhamento e tudo,
Porque apesar de eu ser risonha, brincar tanto, às vezes a carga pesa, a gente, né, fica para baixo, passa por algumas dificuldades, alguns, né, probleminhas que é normal, mas para a mulher sempre pesa mais. Está chegando ao final da nossa entrevista aqui. Tem uma câmera aqui para você. Queria que você desse um recadinho aí, né? Para aquelas mulheres que estão em casa, talvez estejam passando por situações semelhantes à sua. Dá uma dica aí como lidar com essa situação. Né? Olha, principalmente para as meninas mais novas aí, não desistam. Vai ter muitas pessoas criticando, tem as críticas construtivas, as destrutivas, aí cabe a você não colocar na sua mente, coloca as críticas que você vai ver que vai fazer você crescer. Não fica pensando que você vai parar a sua vida, em momento algum você vai precisar parar a sua vida para cuidar de um serzinho tão importante, e se precisar também dar um tempo, tá tudo bem, é normal, acontece, é no seu tempo, no propósito de Deus. E se você tem um foco, um sonho, não desista, tenha constância, né, disciplina, porque ninguém acorda todos os dias motivado, assim, feliz da vida. Não, a gente tem que ter disciplina para não desistir. Até nos piores dias, a gente tem que ter disciplina para dar conta. Então, feliz Dia das Mães. O que precisar, pode me seguir também no Instagram, eu sempre dou diquinhas lá, o pessoal pergunta bastante. E a luta não é fácil, né? É muito árdua, mas você vai dar conta. Se Deus, né, te deu um presente desse, cuida, ama e tem, né, precisar de suporte, procure por pessoas, converse, porque é importante conversar, não guarda tudo para si e vai dar tudo certo. Nossa, é isso aí, Foi não é? um encerramento do bloco perfeito. Foi assim, sensacional. Na realidade, a entrevista com esse ano está excepcional, tá muito boa, né? Muito agradável. Ó, parabéns, não só pelo Dia das Mães, mas por tudo que você está conseguindo fazer aí sozinha, tão nova, tão cheia de compromissos, né? Mas eu vou falar uma coisa que eu concordo, assim, se Deus te deu esse presente, com certeza Ele vai te dar formas para cuidar. Muito obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. E a todos, né, que estão nos assistindo, muito obrigada por ter nos acompanhado. E fiquem ligadinhos para os próximos encontros. É, isso aí, com certeza. E com essa deixa da Luciana, a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Vocês vão poder conferir os outros produtos, né, os outros programas oferecidos aqui para a TV FUNORTE. E logo, logo a gente volta, né, Fernanda? É isso aí, não saiam daí. Estamos de volta com o F5, falando sobre maternidade, para comemorar, né, gente? Afinal de contas, o Dia das Mães é importante, né, eu pedi. O Dia das Mães são todos os dias, mas tem um dia especial para poder
congressar É todo isso mundo aí. e dar uma força no comércio também. É isso aí. E para a gente dar continuidade à nossa conversa, está aqui no estúdio com a gente a Ana Paula Soares, psicóloga do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos. Ana Paula, obrigada pela presença, seja bem-vinda aqui no F5. Obrigada. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira mesmo como psicóloga. Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou egressa da rede, me formei na FASE e iniciei a carreira exatamente aqui no hospital, no tempo anterior à pandemia. E aí, exatamente na pandemia, eu engravidei, precisei fazer uma pequena pausa, retornei recentemente e continuo, né, atuando lá, agora me dedicando exclusivamente ao cuidado dos funcionários. No primeiro momento, era um atendimento direto aos pacientes, os familiares, e agora esse cuidado, né, na parte organizacional. Ana, e já que nós estamos discutindo a questão do Dia das Mães, da maternidade, como é que foi essa experiência de engravidar nesse período? Como é que conseguiu passar por isso e quais foram, digamos assim, as particularidades, né, dessa experiência de gravidez pandêmica? É um filho da pandemia. É uma geração, né? Uma geração. Uma geração, igual teve a geração do pós-Segunda Guerra Mundial, a geração pós-60, a geração da abertura democrática. Agora nós vamos ter a geração da pandemia. Né? Exatamente. Bem, eu vejo que a maternidade, até com um olhar profissional, eu vejo que a maternidade ela varia muito de acordo com os valores pessoais. Para mim, a maternidade já era um sonho, né? Muito antes de me casar, eu já imaginava que poderia acontecer. Mas estaria tudo bem caso não acontecesse, né? O fato de ter acontecido durante a pandemia, eu acredito que foi realmente um diferencial. Porque na minha profissão eu tive acesso a muitas histórias, né? Eu conheci muitas pessoas muito próximas do momento, né, do fim da vida. Eu acompanhei algumas comunicações de más notícias nesse sentido. Conheci muitas mães, muitos filhos, né? Todas aquelas histórias complicadas de pessoas que tiveram aí as suas vidas interrompidas por esse evento. E é impossível ter contato com tudo isso e não ter a vida transformada, né? O olhar sobre a vida transformado, e isso com certeza atravessa uma experiência de maternidade. Então, olhar para o meu filho desde o primeiro momento, né, que ele nasceu e hoje, principalmente durante as dificuldades, eu acredito que não seria dessa forma se não fosse pela pandemia, porque é óbvio que foi horrível, né? Assim, todo o mal que aconteceu por causa da pandemia. Mas se fosse para olhar um copo meio cheio, é assim, o sentido da vida alcançado a partir dessa experiência. Então, o sentido da maternidade transformado por essa experiência. Agora, uma coisa interessante, a gente conversou aqui, né, no primeiro bloco, com uma mãe que passou por algumas dificuldades, né, que passa, né, precisa trazer o bebê para a faculdade. E a gente percebe, falando como mãe também, que a gente tem algumas cobranças aí, né? Ainda assim, algumas cobranças muito pesadas, né? Para nós, mulheres, com relação a essa questão da maternidade, né? Sim, a própria circunstância da maternidade, da gestação, ela exige muito mais da mulher do que para o homem, mesmo que esse homem seja muito exposto, né? É no corpo dela que esse bebê vai ser gerado. Naturalmente, ela vai passar mais tempo com esse filho, e eu, assim, acredito que seja natural, que seja esperado mais dela, mas acredito que tudo se trate de como que ela vai lidar com essa cobrança, né? Porque poderia ser uma cobrança em outro aspecto da vida, mas, de fato, existe uma cobrança muito grande em torno disso, né? No próprio ambiente profissional, comunicar uma gestação, comunicar que o filho está doente, comunicar que você vai precisar entregar um atestado, não é comum, né? Se um homem, se um pai vai comunicar que vai precisar ficar com o filho numa consulta, geralmente ele vai ser extremamente admirado, né? Que pai que é atencioso, que pai que é dedicado, nossa, que coisa diferente. E a mulher já chega geralmente até um pouco constrangida para comunicar que o filho está doente. É inegável, realmente existe essa diferença,
mas na minha experiência pessoal, não vejo como um desafio, vejo como algo esperado para a circunstância. Você fala uma coisa interessante aí dessa perspectiva do profissional, né? Hoje, nesse cenário que a gente está vivendo, como é que fica essa questão da gravidez, o acolhimento às grávidas? Como é que está funcionando isso? A perspectiva legal, a perspectiva profissional, a sociedade está sabendo lidar melhor com isso? Ou a gente continua naquele mesmo processo lá de alguns anos atrás, do tipo, você vai me trazer problema, vai ter que fazer isso? Eu acredito que já avançamos muito nesse sentido, principalmente pelas conquistas que as mulheres alcançaram. E ter a mulher mais presente no mercado de trabalho de uma forma mais ativa e mais intensa, conquistar isso traz também, né, assim, as suas particularidades. Nem todas as mulheres vão querer engravidar, nem todas as mulheres vão querer ter filhos, nem todas as mulheres que tiverem filhos vão escolher se dedicar mais tempo a esse filho. E algo que eu percebo muito para as mulheres que fazem escolhas mais profissionais, que decidem priorizar a profissão ao invés dos filhos e da família, mesmo quando elas engravidam, parece que existe uma força que faz com que ela consiga dar conta. Não sei se essa força, se dá para a gente romantizar como uma mulher forte dá conta de tudo, principalmente pensando no contexto psicológico. Né? Nem sempre é possível dar conta de tudo e não é nem necessário. Mas me parece que com a maternidade vem também uma força, uma capacidade a mais para conseguir conciliar. Tanto que existem muitas pesquisas que relacionam um ganho profissional na conduta de mulheres mães. Após a maternidade, começam a se dedicar um pouco mais, elas veem que conseguem entregar um pouco mais de trabalho, com mais qualidade. Pode ser que elas não consigam estar a mesma quantidade de horas presentes nesse ambiente, mas quando estão mais inteiras, mais entregues, entregando mais resultados. Engraçado, né, falar disso, assim. E acaba que eu pedi falar uma coisa e você completou, eu fiquei pensando no tanto que a gente ouve falar, né, falando dessa comunicação de estou com meu filho doente, estou tô grávida, todo esse constrangimento, né, que ela sente de falar profissionalmente. Psicologicamente, a maternidade, ela é um pouco uma explosão, assim, né, na cabeça da gente. É um misto de felicidade, de alegria, de sei lá o quê, com também um medo muito grande, né? Porque não é só o que vai acontecer, mas é como eu vou ser recebida, como que as coisas, né, vão acontecer, as cobranças, né? A gente estava até conversando aqui antes, um problema que foi grande para mim não foi para você. Então existem muitas relações que o psicológico é complicado, né? Eu acho que tem muito todas as mudanças que vêm quando você percebe um exame positivo, né? Um teste de gravidez positivo. Inicialmente parece que as mulheres começam a pensar, nós mulheres começamos a pensar nas mudanças da vida, o que eu vou fazer, o que eu vou precisar fazer, de que eu vou precisar abrir mão. Então, parece que primeiro é exatamente essa mudança no aspecto psicológico. E aí, depois de um tempo, começam as mudanças físicas, exatamente para simbolizar que está acontecendo um processo de transformação. Inclusive, eu estou grávida novamente e passei recentemente, bem recentemente, exatamente por esse processo. Porque tendo um filho quase bebê, né, meu filho tem 1 ano, o número 1 tem 1 ano, o Francisco. Estar grávida num momento tão próximo me fez, obviamente, passar por muitas sensações, algumas, inclusive, eu nem conhecia, com uma experiência completamente diferente da primeira. E aí, nessa segunda descoberta, vem tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? O aspecto profissional, o aspecto do cuidado, o aspecto psicológico. Será que eu vou dar conta? A psicóloga, né? Será que eu vou dar conta? Mas a psicóloga, mulher, mãe, pessoa, né? Que nem sempre está ali diante de um paciente no consultório, mas às vezes está em casa com seu bebê chorando, né? Doente às vezes. Então, é realmente
é uma transformação muito intensa e muito rápida, muito brusca, que pesa realmente no aspecto psicológico. Mas acredito que tudo é uma questão de tempo, né? Um dia após o outro, geralmente começa, as coisas vão se ajeitando, vai trazendo um pouco mais de leveza e, novamente, o sentido, né? No meu caso, me ajuda muito a pensar no sentido de cada coisa. Então, o que é que vem com essa nova experiência, o que é que vem para a nossa família, para mim enquanto mãe, enquanto profissional. Minha experiência profissional mudou tanto depois do primeiro, como é que vai ser depois do segundo? Será que isso ainda vai me agregar tanto como foi da primeira vez? É uma coisa interessante, porque você está na segunda gravidez e ao mesmo tempo você falou também sobre a questão da visibilidade da mulher, o espaço que a mulher tem alcançado. O que nos leva a outro ponto da questão. E o papel do homem? Como é que está hoje? Porque a gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um país que ainda tem muita gravidez na adolescência. O Brasil tem uma população enorme de mães solo, que são muitas vezes mães solo porque tem que ser, ou avós, né, que tem que assumir isso. Como é que hoje a gente pode entender o papel do homem numa sociedade em que a mulher, digamos, tem mais visibilidade, tem uma inserção, tem um protagonismo cada vez maior, um empoderamento, e o homem, como é que ele está? Ele está realmente sendo desmasculinizado ou ele está tendo que evoluir? Essa é uma pergunta boa para o próximo programa. Bom, eu vejo dois cenários. Eu vejo que tem muito da maturidade desse homem. Então, não consigo, como profissional, generalizar. Vejo que tem muito da maturidade de cada homem que é envolvido nesse processo. Então, eu vejo, assim, os homens que se acomodam por esse protagonismo. Porque a mulher não dá conta de tudo, tão forte, né? Dá conta de trabalhar, de cuidar do filho, da casa, então não precisa fazer nada. Né? É ela que acorda, né? Já até ouvi em algumas conversas assim, informais. Eu não tenho peito para dar, então eu não vou acordar à noite. O que eu vou oferecer para esse neném? Ou no caso das mães solo, né? Às vezes o pai ele nem está tão próximo, ele nem se interessa em estar tão próximo. É como se, por não haver uma relação entre os pais, parece que não precisa haver paternidade. Então, assim, vejo esse cenário, esse homem mais ausente, mais omisso na sua função paterna, mas vejo, por outro lado, uma ascensão de homens muito participativos. Estive recentemente em alguns eventos em que os homens, a maior parte dos adultos que seguravam bebês eram homens. E eu lembro, assim, de muito pouco tempo, eu, adolescente, criança, não lembro de ver pais segurando bebês, trocando fralda, brincando com a criança para que a mãe descanse. Então, vejo que o protagonismo da mulher traz esses dois cenários. E aí, acho que precisamos aguardar um pouco mais de tempo para ver o que vai sobressair. Pois é, coleguinhas, então vamos aí, assumir o papel e evoluir também, né, Fernanda? Não é porque somos mães que vocês não têm que ser pais, né? E não podemos deixar tudo na mão delas. É isso aí. Ana Paula, obrigada, viu, pela presença. Nós desejamos, primeiro, né, eu pedi um feliz Dia das Mães para você, viu? E muito obrigada, a gente espera em outros momentos aqui de novo. Eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição, contem comigo sempre que precisarem. Feliz Dia das Mães! É isso aí, pessoal. A gente encerra o F5 agora, mas logo a gente está de volta com mais um programa. Até a próxima. Até. E feliz Dia das Mães. É isso aí.